viu? Nós estamos aqui, ó, vi meninos aí, meninas dizendo que sonham em casar, ter 4 filhos. A gente também, eu com 17, ela com 15, tínhamos muitos sonhos. Mas eu quero te falar que Deus deu muito mais para a gente do que a gente sonhou, muito mais. Ainda tem mais sonhos, mas o Senhor acrescentou muito mais. E não tem nada melhor do que você consagrar a sua vida para Cristo, para Jesus, para o amigo Jesus Cristo. Nós, desde que a gente conheceu a Jesus, nós não conhecemos uma religião, nós não conhecemos um sistema de doutrina, simplesmente teologia, de dogmas. Não, a gente conheceu uma pessoa, a pessoa de Jesus. E foi muito importante a igreja, né, onde nós encontramos a Jesus, porque a igreja encarnou a pessoa. A igreja não ensinou para a gente leis e dogmas, mas ela ensinou a pessoa de Cristo através das relações que a gente tinha entre nós. Então, aquilo que o Lucas disse é muito importante, porque foi na relação, nas amizades verdadeiras, profundas, né, no senso de pertencimento na Igreja Sal da Terra. A Igreja Sal da Terra estava começando bem no iniciozinho, quando nós chegamos. Foi exatamente isso que Deus usou para construir a nossa fé. Então, realmente, isso aqui entre vocês, vivam isso com toda intensidade. E muitos amigos daquele grupo, nós éramos um grupo de mais ou menos 50 jovens, 60, era bem parecido aqui com vocês. E a gente recebeu uma vocação, um nome, né? Os nossos pastores, na época Paulo Júnior, né, e mais outros, deram um nome para a gente, chamaram a gente de evangelistas. Então a gente, de acordo com o nome que a gente recebeu, a gente foi evangelizar o Brasil e o mundo. E a nossa vida era muito na estrada, em escolas, em praças, em estradas pelo Brasil, né, até que em 95 a gente aceitou demos um grande passo, que era sair do Brasil. E, gente, falar de ir para a Europa naquela época, 1995, não era a mesma coisa de falar para ir para a Europa hoje. O desafio era enorme, enorme, em todos os aspectos, né? Financeiro, cultural. Pensa, a internet estava começando, a gente raramente tinha notícia de outros países. A notícia que a gente tinha de outros países era pela televisão, que a gente via. Né? Tinha ali 5, 6 canais só. Então, pensa, nós não tínhamos, né, esse acesso que hoje vocês têm a tanta informação. Né? Hoje, sem viajar, você já viaja. Né? Você entra na internet, entra dentro do Museu do Louvre, do British Museum, você anda por lá, anda nas ruas de Londres sem estar lá. Né? Agora, na nossa época, não, era uma coisa assim, atravessar o Oceano Atlântico para um grupo de jovens de 15 a 25 anos, que era o nosso grupo ali, era uma coisa louca mesmo, e nós levamos 40 jovens, era uma loucura, meu Deus do céu. Mas, então a nossa vida, eu e a Roberta, né, estamos aqui hoje, a nossa vida foi formada num conjunto de amigos muito verdadeiros e profundos na jornada, na missão. Então, ou seja, a gente não encontrava só para encontrar. A gente gostava de se encontrar, amava se encontrar, a gente entrava um na vida do outro. De 7 dias na semana, a gente se encontrava talvez 6 ou 5 dias na semana. Era muito intenso, mas a gente tinha uma missão. E isso é muito importante. Por quê, gente? O primeiro casal da humanidade, Deus já falou para esse primeiro casal da humanidade qual era a missão. Então Deus falou assim: vocês vão se amar, vocês vão ter comunhão, e fruto da comunhão de vocês vão gerar pessoas. Basicamente, desde lá até aqui, isso é o que Deus tem chamado a humanidade para fazer. Ou seja, a gente se amar, se relacionar, um amor verdadeiro, e esse amor vai abençoar um terceiro, vai gerar pessoas,
fruto desse amor. Esse amor vai de alguma forma abençoar pessoas. É isso que Deus quer da gente. Amém? Deus quer que a gente entre na vida um do outro. Deus quer que a gente tenha uma amizade verdadeira, profunda, né, com a graça do Espírito Santo. Mas Deus não quer que a gente fique, tá tão bom aqui, vamos ficar só nós aqui. Não, tem um mundo inteiro que precisa pertencer a essa comunhão maravilhosa que nós temos. Então, é por isso que nós vamos para São Luís, para a Amazônia, é por isso que vocês estão preparando agora, alguns de vocês, para ir para a Inglaterra, né? É por isso que a gente tem que ir aqui nos bairros de Goiânia, né? Nas escolas, onde vocês estão, na universidade. É por isso que Jesus estava em constante movimento. Jesus estava na caminhada, né? E amando os discípulos. Por isso que Jesus disse assim para os discípulos: olha, se o mundo ver o amor na vida de vocês, o mundo vai crer. Foi isso. Foi isso. A gente amava tanto um ao outro, né? E pastor Ogálvaro, pastor Gilberto, Kellen, né? Toda essa galera, a gente era da primeira galera do Sal da Terra, né? E a gente amava tanto e está um com o outro que o mundo foi percebendo, a gente foi ganhando muitas pessoas para Jesus, amém? E aí em 95 chega esse primeiro momento da gente ir para a Euromission, né? Mas por que o Reino Unido, por que a Europa? E era isso que eu queria concluir a minha fala aqui, depois a Roberta vai contar mais coisas. Mas por que a Europa, né? Por que não a África? Por que não outro lugar? No caso nosso do Sal da Terra naquela época. Porque em 1991, a Igreja Sal da Terra começa em 1990. Em 1991, o pastor Paulo Júnior vende uma casa que ele tinha, né? A igreja não tinha dinheiro, né, para quase nada naquele momento, era uma igreja pequenininha e muito simples. Então a gente tirava do bolso, todos nós. Né? Era uma igreja só. E a gente tirava do nosso bolso. Eu lembro, as viagens, tudo que a gente fazia, a gente ia atrás, vendia pipoca, entendeu? Uns ofertavam, uns tinham mais condição, outros menos. A gente repartia entre nós e íamos, né? A igreja não tinha condição de patrocinar nada para nós. Pelo contrário, a gente é que ainda tinha que ajudar, né, a igreja. E a gente, em 1991, o pastor Paulo Júnior vendeu uma casa que ele tinha e entendeu em Deus que ele precisava, ele e a Lana, de ir para Portugal, para saber o que Deus tinha para nós na área de missões. Lá em Portugal, ele tinha uma irmã que morava em Londres, junto com mais duas meninas da igreja. Eram 3 jovens, já de talvez 20 anos, né, amor? 20 e poucos anos, moravam em Londres, né, meio que mochileiro, para ter uma experiência. E a irmã do Paulo Júnior liga para ele e fala assim: você tem que vir aqui em Londres. E ele achou que era Portugal, por conta da língua portuguesa, era mais fácil para nós. Falou: você tem que vir aqui em Londres. Ele falou: eu vou. Aí foi para Londres, ele e a Lana, em 91. Chegou lá, Deus falou com eles, de uma maneira muito profunda, muito profunda. E Deus deu várias palavras. Uma palavra que Deus deu era que a Londres daquela época era a Éfeso das épocas do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Éfeso, na época do apóstolo Paulo, era uma cidade cosmopolita, era uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. E quando Paulo Júnior chegou em Londres, que ele viu que mais de 100 línguas diferentes se falavam na cidade de Londres, ele falou assim: cara, essa cidade é a cidade mais cosmopolita do mundo. E ela é igual a Éfeso. E Paulo fica em Éfeso. Éfeso foi uma das cidades que o apóstolo Paulo mais ficou, porque ele entendeu que estrategicamente aquela era uma cidade que o que aconteceria em Éfeso espalharia para todo mundo, porque Éfeso era uma cidade cosmopolita, um centro comercial violento, uma das principais cidades do mundo. Então, tudo o que acontecia em Éfeso naquela época, era uma cidade portuária, dali saía navios para o mundo todo daquela época, tudo que acontecia em Éfeso afetava o mundo. E Paulo era estratégico na sua evangelização. Gente, fé não é burrice não, viu? Não acha você que ter fé em Jesus significa que você tem que ser burro e que você não possa pensar. Pelo contrário.
Deus quer que a gente ofereça um culto racional, com todas as faculdades, com tudo que a gente tem, com tudo que é o nosso raciocínio. Nós temos que usar isso para servir a Deus. Isso não é pecado, pelo contrário. E Paulo era esse cara que entendia, no momento da vida que ele estava vivendo, as estratégias de Deus. Então, ali o Paulo Júnior entendeu então, que Londres seria uma cidade importante, porque era Éfeso. E se a gente abençoasse Londres e o Reino Unido, o mundo poderia ser abençoado a partir daquilo ali. Então ele voltou para o Brasil e falou, gente, olha, Deus está chamando a gente como igreja para a gente enviar missionários para o Reino Unido e a partir de lá para toda a Europa e todos os cantos da terra. Né? E aí, Deus deu algumas palavras no Brasil. Então, no começo, o projeto nosso missionário da Igreja Sal da Terra chamava Projeto Éfeso, justamente por causa dessa correlação entre Londres e Éfeso. E aí, depois, esse projeto mudou para Ide às Nações, Go to the Nations, né, que ficou depois. E aí, nós aqui no Brasil, naquela 91, o Sal da Terra tinha muita relação com outras igrejas no Brasil, né, que estavam vivendo o mesmo avivamento. E aí o Paulo Júnior espalhou essa visão, essa notícia de que Deus estava nos chamando como igreja brasileira para a gente retornar aos nossos pais espirituais, né, na Europa. E a gente ajudar agora os nossos pais espirituais. Então, por exemplo, uma dos textos bíblicos que Deus usou para falar com a gente foi o último versículo do Antigo Testamento, em Malaquias, né? Que fala o quê? Que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que Deus enviaria o espírito do profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Porque senão Deus amaldiçoaria a terra. Então essa foi uma palavra que Deus deu para nós naquela época, muito forte. Ou seja, o que é que nós entendemos dessa palavra? Nós entendemos que nós, igreja brasileira, era uma igreja filha da igreja europeia, de onde veio a reforma protestante. Então a reforma protestante, no século XVI, 1500 e pouco, ela aconteceu na Europa. Alemanha, Reino Unido, Holanda, Bélgica, né? Um pouco na França. Ela aconteceu ali na Europa naquela época. E a partir da Europa, a igreja cristã evangelizou o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Então o Brasil é um filho espiritual, a igreja brasileira é um filho espiritual da igreja europeia. Então nós entendemos que agora os filhos deveriam converter o coração ao pai e os pais aos filhos. Então a gente tinha que voltar para a Europa para que a gente pudesse ter comunhão novamente com a igreja cristã da Europa. Essa foi uma palavra que Deus deu. Outra palavra, aquela de Gênesis 26, quando Isaac, filho de Abraão, ele vai para um lugar chamado Vale de Gerar, e lá ele encontra os poços de água que o pai dele, Abraão, tinha cavado. Ele encontra esses poços entupidos pelos inimigos, pelos filisteus. Em vez dele cavar os seus próprios poços, primeiramente, o que ele faz? O Isaac vai lá e começa por desentulhar os poços do pai Abraão, que um dia já geraram água e que água era vida naquela sociedade, uma região de deserto. Então, o que essa palavra diz profeticamente? Falou para nós em 1991. Falou que nós deveríamos ir para a terra dos nossos pais e a gente deveria, desentulhar os poços de água que estavam agora entulhados e que já jorraram água espiritual para todas as nações do mundo. Você não sei quem sabe, mas no século XVIII, a Inglaterra, o Reino Unido, viveu avivamentos tremendos, né? John Wesley, George Whitefield e vários outros, Jonathan Edwards, vários outros grandes homens de Deus naquele século. Então Deus falou para a gente o seguinte: vão para a Europa e ajudem seus pais a cavar, a desentulhar os poços que um dia já fluíram uma água cristalina, poderosa do Espírito Santo no passado.
Essa foi uma outra palavra que Deus nos deu. E uma terceira palavra muito forte. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é tudo pela palavra de Deus. Qualquer momento da sua vida, você precisa de palavra revelada de Deus para o seu coração. Você precisa de... Isso a gente chama de uma palavra profética. O que é a palavra profética? É uma palavra que Deus revela no seu coração que vai sustentar a sua vida para esse momento que você esteja vivendo, para o seu futuro que você ainda vai viver. Então, todos nós precisamos de ter palavras proféticas na nossa vida. Se eu perguntar para você hoje, você saberia me dizer uma palavra que Deus trouxe ao seu coração, à sua vida, e essa palavra foi rema, essa palavra foi certeira, essa palavra te alimenta, te ajuda a enfrentar o dia de desânimo, de cansaço. Você tem essa palavra no seu coração? Eu tenho várias. Várias. Com 19 anos, numa vigília, num monte, orando, e eu converti com 17, o Espírito Santo falou no meu coração, Mateus 6,33. E eu fui ler. Sabe o que diz Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma palavra rema na minha vida desde 19 anos de idade. Tem mais de 30 anos que quando eu estou desviando daquilo que é o chamado de Deus para a minha vida, eu lembro dessa palavra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem essa palavra no seu coração. Porque é a palavra de Deus que no dia mau vai te sustentar. É a palavra de Deus que na hora que você não estiver conseguindo enxergar as promessas visíveis de Deus, é aquela palavra que vai acalmar o seu coração e que vai não deixar você desviar nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que Deus falou para Josué, medita na minha palavra dia e noite, para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então Deus deu palavras proféticas para o Ministério Sal da Terra, guiar o Ministério Sal da Terra nas décadas que viriam pela frente, né, na questão missionária. E uma última palavra, Deus deu mais, mas nós não temos tempo para falar de todas. Uma terceira palavra que Deus deu para a gente, aconteceu assim, um inglês veio ao Brasil, veio a Uberlândia, na época a gente morava em Uberlândia, né? O ministério nasceu lá, e ele falou assim, tem uma palavra lá em Atos, quando Paulo está na Ásia Menor, e ele ia para a Ásia Menor, ele dorme, e na noite ele tem um sonho. E nesse sonho, um homem da Macedônia, está fresquinho aí, porque os meninos acabaram de voltar de lá, né? Um homem da Macedônia, Macedônia é a região ali do norte da Grécia, né? Onde tem Tessalonicenses, a Tessalônica, Filipos, né? A Bereia, tudo naquela região. Um homem da Macedônia, no sonho de Paulo, disse assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí o Paulo acordou no dia seguinte, e ele estava achando que ele ia para a Ásia Menor. Ele acordou e falou assim, não, Deus me deu um sonho, e ele está mandando eu ir para a Macedônia. Foi a primeira vez que o evangelho pisou na Europa. Foi quando Paulo pisou na Macedônia, ouvindo um sonho, tá vendo? Uma palavra de Deus revelada num sonho. Então, esse homem que veio do Reino Unido lá para Uberlândia, ele falou isso. Ele falou assim, passa a Macedônia, passa ao Reino Unido e ajuda-nos. Né? Atravessa o Atlântico e ajuda-nos. Então essa palavra foi muito forte, porque era a palavra que Deus estava dando para a gente pisar na Europa, em termos de missões. Então foram essas palavras, algumas das palavras que Deus nos levou. E aí em 95, o grupo de jovens, né, aí lógico, alguns pastores já tinham ido para o Reino Unido como missionários, inclusive o pastor Paulo Júnior foi em 94, né, e morou lá na Escócia, 94, 95. E aí, então, em 95, nós levamos esse primeiro grupo de 40 jovens para evangelizar a Europa, principalmente o Reino Unido. Né? Então, eu quis dar essa introdução aqui para que vocês entendam que o que vocês vão viver faz parte de uma história. Vocês precisam entender isso. É verdade.
Assim como o que nós vivemos fazia parte de uma história pregressa, né? Então, nós temos que entender que nós estamos parte de uma história. Não começa na gente, não termina na gente. Começou no alfa e vai terminar no ômega, em Cristo. Mas Paulo, você vai fazer, pensa nisso. Você vai fazer, você que vai nessa viagem agora, depois vão ter outras. Você vai fazer parte de uma história que o apóstolo Paulo é parte dessa história. Ele pisou na Europa movido por uma palavra de revelação do Espírito Santo. E ele evangelizou Grécia, Atenas, ele evangelizou Roma, né? Ele pisou lá. Então você faz parte dessa história. Você faz parte de uma história que Deus usou jovens lá do começo da década de 90 para também fazer parte dessa história. E vocês têm que ir com essa consciência. É muito maior do que vocês. Então a gente tem que ir com esse temor, para a gente ir humilde. Porque a história é muito maior do que a gente. E Deus está escrevendo essa história. E eu estou muito alegre. Porque agora a gente está vendo aí os nossos netos espirituais fazendo e vão viver tudo aquilo que nós vivemos. E a Roberta vai contar um pouco agora para vocês. Gente, é muita coisa para falar, né? Que a gente gostaria, mas Deus nos ajude a gente entregar o Espírito, repartir com vocês o Espírito que é o Espírito que vocês vão levar, né? Então, quando foi em 1995, eu tinha 20 anos, e ia acontecer a segunda Euromission. Então, depois desse movimento de várias casas que vieram morar no Reino Unido, várias casas pastorais, né? Então, Paulo Júnior e Alana foram, pastor Marcos Barros e Neneta, Flávio e Karen, 6 meses de casado foram, César e Cristina foram, e depois João Tomás, vários. E numa delas, o Galvão e a Fabiana foram para a Escócia. Quando o Galvão estava na Escócia com a Fabiana e com Paulo Júnior e Alana e vários outros pastores também, eles, vocês sabem que a Escócia faz parte do Reino Unido, né? Então, estudar, gente, história vai ser importante, viu? Agora você sabe, né? Reino Unido é formado Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Ok? E é muito importante para vocês estudarem a história. E eu queria aconselhar para que vocês lessem um pouco da história britânica, do Reino Unido, porque é tão maravilhoso. Nós temos 2 irlandeses aqui hoje. É? Ah, é mesmo? Rodrigo e a Lídia. Ah, é? O Rodrigo. E além do Rodrigo e da Lídia? É. É mesmo? É? É irlandês mesmo? Ah, tá. E é goiano de ferrachado, né? De coração. Entendi. Pois é, nesse processo missionário também, de vários ao longo desses anos, né? Desde 1991, volta aqui, galera. Desde 1991 até hoje, os pais da Olivia, que estão indo, o Rodrigo e a Lídia, foram missionários na Irlanda. Então, assim, houve várias famílias. E nesse período de várias famílias, o Ogálvaro, quando estava lá, ele entendeu de Deus que ele poderia, né, ser um instrumento de Deus para levar os jovens lá, em curta temporada, como vocês estão indo. Então, aí nasceu a Euromission, que a gente chamava, que eram viagens missionárias com os jovens, basicamente, porque a gente era o evangelismo, a gente levava dança, teatro, música, e a gente ia nas igrejas onde a gente tinha relação. Então tinha igrejas de Portugal, da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, do País de Gales, da França, e por aí vai. Onde Deus abrir a porta, a gente ia. Inclusive, eu trouxe aqui, eu vou deixar, se vocês quiserem, gente, a moda antiga, né? Porque, como eu disse, estou fazendo 50 anos esse ano. Então, quando vocês nasceram, eu já estava lá na Inglaterra. Eu trouxe 6 álbuns, são os álbuns de Hereford, dessa primeira temporada. Esse aqui é o álbum dessa viagem que a gente foi para morar. Mas antes dessa viagem que a gente foi para morar, quando eu tinha 20 anos, a Euromission era a segunda. O Marcos foi na primeira, eu não fui, não pude ir. Na segunda eu fui, ele não foi. Quando eu fui com 20 anos, pela primeira vez num país fora do meu, eu tive uma grande experiência e um grande impacto de perceber o que era viver
além do Brasil e do que significava pertencer a um reino maior do que aquele que eu podia ver. Como o Marcos disse, na nossa época, ir para fora era muita novidade, porque você não tinha muitos paralelos de informação até você chegar naquele país. Hoje a gente tem, mas também nada se compara com pisar lá, como o Mateus acabou de dizer. Meu sonho de visitar onde os nossos pais da fé pisaram é porque nada se compara, você está dentro do contexto. O cheiro, a cor, a comida, a fala, tudo isso construi uma imagem no nosso coração. E quando eu cheguei na Inglaterra, uma coisa que me fisgou o entendimento, que me chamou a atenção, é que a Inglaterra é um Reino Unido, né? Ela faz parte de um Reino Unido. E a sua, então, Rainha Elizabeth, que foi coroada aos 26 anos porque o pai dela morreu, e foi a mulher de maior reinado da história, 70 anos, olha o que ela fala quando ela foi coroada em 1953. Declaro diante de todos vocês que toda a minha vida, seja longa ou curta, será dedicada ao seu serviço e ao serviço de nossa grande família imperial, ao qual todos pertencemos. Essa mulher entendeu quem ela representava. Ela entendeu que ela representava um reino maior que ela mesma. Por isso que ela mudou de nome, por isso que ela mudou de casa, por isso que ela submeteu a todos os processos diplomáticos que ela tinha que fazer, trazendo em risco, inclusive, a sua unidade familiar. Porque ela entendeu que ela representava um reino maior que o da casa dela. E se vocês forem ouvir os ingleses perguntar, e eu sugiro que façam, ela era amada por aquele povo, coisa que o filho dela não é. Porque, de fato, o que ela falou ela significava. Então, Deus está levando vocês para ter uma experiência, quando eu tive aos 20 anos, de que nós pertencemos a um reino maior. E, curiosamente, nessa viagem, eu quero dar esse testemunho, eu não tinha muitas condições financeiras de ir. Não tinha inglês, so I couldn't speak a word in English. E foi muito difícil. Eu não sei se tem alguém indo sem falar inglês, porque hoje em dia é tão raro alguém não saber inglês, né? Mas eu levei um dicionário de papel, mas eu levei, antes de mais nada, o meu coração. Desejoso de fazer contato, ainda que fosse com um olhar, com um abraço, com um sorriso. Então é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Às vezes a gente não tem as palavras certas, mesmo sabendo inglês. Porque saber uma língua não significa que você sabe falar a língua daquela pessoa. Você pode saber literalmente, mas cada língua se fala de um modo. E só vivendo lá para entender esse modo. Mas eu fui com o coração tão grato. Cada um me ajudou, como o Marco disse, a gente tinha um amor tão forte entre nós, a equipe, o grupo, que quem não podia, ajudava quem podia, ajudava a vender para levantar dinheiro. A gente fez todo o esforço possível para que todo mundo que tivesse entendimento que era para ir fosse. E eu fui. Nós ficamos quase 30 dias rodando. E nesse tempo que a gente foi, Deus falou muito ao meu coração, mas Deus nunca falou que um dia eu ia voltar lá para morar. Não, eu só entendi que eu tinha uma família maior. 95. Quando foi em 99, nós casamos em 98. Quando foi em 1999, nossos pastores nos convidam a ir para Hereford, morar como missionários, porque eles queriam muito um casal jovem. Nós éramos jovens. Nós éramos jovens, 24 e 26 anos, nós éramos jovens. E eles queriam um casal para poder cooperar com aquela igreja. E pasmem, tanto eu quanto o Marcos fomos na igreja de Hereford, na nossa Euromission. E foi a igreja que mais Deus falou conosco, curiosamente, de várias que a gente foi. Deus estava preparando nosso coração para o que há dia de vir. Eu, nessa época, era uma estudante de administração, o Marcos, estudante de odonto. Quando nós casamos, ele já era formado, eu não era. E aí, no ano seguinte, Deus chama a gente para ir morar. Então, eu tive que trancar minha faculdade para poder ir viver essa missão de 2 anos de tempo presente na cidade de Hereford. Eu quero falar para vocês que Deus está construindo a história de vocês. E essa viagem não vai ser uma viagem qualquer. Como nada do que a gente faz é. Mas abra o coração para que vocês vivam tudo que Deus quer que vocês vivam lá. Uma das palavras que a gente ganhou quando a gente foi morar foi que viva a vida daquele povo. Sabe, a palavra fala lá, abre para mim aí, 1 Coríntios
1 Coríntios 9, 19. É muito importante a gente entender que a gente vai para um povo que não é o nosso povo. 9, o que eu falei para você? 19 a 23. Lê para mim, que eu não estou conseguindo enxergar. 1 Coríntios 9. De 19 a 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Essa palavra é para vocês, é para nós, é uma adequação. Nós vamos chegar numa outra cultura. E quando a gente chegou lá, a gente falava assim, passa lá quando a gente chegou para morar, né? Passa lá em casa depois. Marcos falava, eu só ia. Aí eles falavam assim, que horas e que dia? Aí a gente tomava um susto. A gente falou assim, uai... Não, eu não signifiquei isso mesmo que eu estou falando. Entendeu? Então, assim, é muito sério, porque eles têm uma outra forma de ver a vida, é uma formalidade, eles têm várias formalidades. Até depois eu gostaria de pontuar aqui alguma delas, mas o que eu quero dizer é que nós estamos indo para um povo que não é o nosso povo. Não é o nosso povo na nossa cultura, mas é um só povo em Deus. Porque em Éfesos também, a palavra fala em Efésios 4, que é um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Nós vamos para o mesmo rei sobre nós, mas amigos e irmãos que têm outros comportamentos, que vivem de forma diferente. Então a gente não pode chegar chegando. A gente não chega num ambiente inglês e vai fazendo um movimento, rindo alto, falando tudo ao mesmo tempo. Eles não são dessa forma. E nós temos que respeitar aonde nós vamos entrar. Se eles são gregos, nós vamos ser como os gregos, para alcançar o coração deles. Nós não vamos impor o nosso jeito de ser, nós vamos entregar quem nós somos. E nós vamos entregar como uma mesa, como uma oferta de sacrifício, como aquele banquete que a gente põe, como aqueles bifes gostosos lá de casa, né, Luca? E aí, quem quiser vai comer à vontade, né, Luca? Amém! Mas a gente não impõe isso para o outro comer. Eu quero dar um abraço, você vai sentindo a pessoa. Você não chega abraçando, principalmente criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado na nossa forma de entender como é que o que a gente vai entregar não vai ser um abuso, não vai ser uma imposição, não vai ser uma arrogância, não vai ser até uma rejeição, né? Eu não sabia falar, então eu ficava calada, mas eu queria muito falar. E eu fiquei muito triste porque eu achei que, por eu não saber falar, as pessoas não iam me amar. Imagine, a gente foi morar, eu e o Marcos, com mais outro casal, o Alexandre e a Paula, os pastores Alexandre e Paula, lá de Uberlândia, pastores da Zona Sul, irmão do Galva. Eles falavam inglês muito bem. E eu, nothing at all. O que aconteceu? Todo mundo conversava com eles e ninguém conversava comigo. E aí, sabe o que Deus me deu a estratégia? Vai fazer a unha desse povo, oferece para as mulheradas fazer a unha e oferece para ajudá-las a arrumar a casa, porque ela não tem funcionária doméstica. Não existe. Então a gente se oferece para ajudar em tudo. Então eu falei, eu vou servir esse povo. Eu vou servir, eu não tenho que impor que eles tenham que falar comigo. Eles não sabem falar minha língua, eu não sei falar deles. O que eu posso fazer? Eu vou fazer, eu vou servir. Então eu fui servir, porque fazendo unha demorava 1 hora, né, gente? Então elas tinham que falar comigo igual índio, e eu igual índio com elas. Então estava tudo certo. E um dia uma senhorinha falou assim para mim na igreja, eu posso ver Jesus através do seu sorriso. A gente sempre entende mais do que fala, né? E aquele dia Deus falou comigo. Deus falou, ama esse povo. A sua fala não é o mais importante. Mas eu quis aprender, porque eu gosto de falar. Graças a Deus, a gente aprendeu e nós moramos lá 2 anos. No final desses 2 anos, a gente amou aquele povo, amou aquela nação, amou aquela cultura. Quando o Paulo Júnior nos ligou para voltar, a gente não queria voltar.
Foi uma decisão muito difícil da nossa casa, porque também foi uma decisão da nossa vida pastoral, ministerial. Nós éramos um administrador e um dentista, e o nosso pastor estava convidando a gente para ser pastor de tempo exclusivo, integral. Então, quando nós voltamos para o Brasil, eu terminei minha faculdade, mas não exerci. Porque nós, então, começamos a viver integralmente o nosso ministério. E, fast forward, a gente estava em 2019, no nosso ano sabático, com nossos 3 filhos, a Larissa, o João Marcos e o Luiz Felipe. E Deus nos levou para os Estados Unidos. A gente achava que ia para a Inglaterra, não foi para os Estados Unidos. Isso é importante, é com isso que eu quero terminar. Porque quando a gente foi ver o nosso ano sabático, lá nos Estados Unidos, Deus começou a falar assim comigo: por que você esqueceu do povo que eu te dei para amar? Por que você foi se esfriando ao longo dos tempos das promessas que eu dei para a sua casa? E eu falei: é mesmo, né? E aí Deus falou assim para mim: hoje está tudo muito fácil para encurtar distâncias. Começa a ligar para o seu povo. E aí eu liguei para uma menina chamada Naomi, que eu espero em Deus que vocês tenham a oportunidade de conhecê-la. Ela está em Hereford hoje. O João Paulo é muito amigo dela, Naomi e o Chris Kulpok. A família deles recebeu a gente com tanto amor lá em Hereford que, assim, é um amor de irmão para irmã. Essa casa tem 4 filhas. E a Naomi foi uma menina que, quando a gente chegou para morar a primeira vez lá, ela estava no Brasil. Então, ela amou o Brasil. E quando a gente voltou para o Brasil, ela veio morar com a gente 1 ano. Então, não era qualquer pessoa ali na igreja. Ela era uma pessoa que Deus deu muito vínculo. E a primeira pessoa que eu liguei foi para ela. Quando eu liguei para ela, gente, depois de 10 anos sem falar com ela, ela estava na África do Sul, Cape Town, com 5 filhos. E ela virou para mim e falou assim, fazendo vídeo chamada, eu e ela: Roberta, você não tem noção do que você e o Marcão representam na minha vida, nem que o Sal da Terra representa na minha vida, né? Ela falou assim: não tem. Eu falei. Você falou. Né? Eu falei: eu não tenho. Ela falou assim: pois é, eu tinha 16 anos quando vocês me conheceram. E o que vocês me entregaram mudou minha vida. Hoje eu sou pastora missionária em Cape Town. Eu trabalhei, eu formei, meu marido também, mas Deus nos chamou para o Ministério de Tempo Exclusivo, assim como você e o Marcão. E a lembrança do que vocês viveram trouxe fé ao meu coração de que Deus ia fazer o mesmo com a nossa vida. Glória a Deus. Amém? E quando eu terminei a ligação, algo de Deus, assim, eu chorei muito, porque eu falei assim: Deus, eu vivi tantos anos sem falar com a sua irmã, e por quê? E Deus falou: você está displicente com aquilo que eu mandei você fazer. E Deus gerou no meu coração algo muito forte, que era ir para a Inglaterra no final do ano. Passar lá no nosso ano sabático. Eu falei para esse homem aqui: nós precisamos passar lá depois da ligação. Ele falou assim: que isso? Passar na Inglaterra? Lá não é caminho de volta para o Brasil. O que nós vamos fazer lá? Nós não temos nem recurso para ir para lá. Eu falei assim: Deus está falando para a gente ir para lá. Depois vocês leiam 1 Samuel 1, vocês vão entenderem que eu fui a mulher Ana com Eucana. Eu falei: se for de Deus, vai ser. Amém, irmãos? Amém. 3 meses depois eu conversei de novo, porque eu fiquei calada. Calar também é algo de Deus. E Deus falou com o coração do Marcos. Falou: nós vamos passar na Inglaterra no final do ano. Deus também está falando comigo que nós precisamos ir lá. Eu tinha um sentimento no meu espírito que os nossos filhos naturais, João Marcos e Larissa, precisavam ver aquilo que a gente viveu no espírito. Preste atenção no que Deus faz. Fomos falar de Paulo Júnior à distância, em junho. Paulo Júnior, isso. Ele falou: Deus está falando para vocês passarem lá? Então não vai ser em 15 dias que vocês vão viver isso, não. Por que vocês não passam a segunda metade do sabático lá? Tipo assim, vai daqui para Nápoles, né? Faz assim, sai dos Estados Unidos para Inglaterra, entendeu? Sim, out of the blue, de repente, fomos para a Inglaterra. Deus proveu casa, trabalho, casa, carro, escola para os meus meninos que estudaram como alunos convidados numa escola inglesa, porque a gente estava com visto de turista na Inglaterra. E quando a gente chegou na Inglaterra, em 2019, Deus falou muito forte no nosso coração: vocês precisam continuar a pavilhar esse caminho para que os filhos espirituais venham e vejam. Porque os meus filhos viram e desfrutaram de uma relação. E eu quero contar uma coisa para vocês, jovens. Nós ficamos nos Estados Unidos, em Dallas, a cidade das mega churches, certo? Íamos numa das mega churches, a First Baptist Dallas, uma das igrejas mais icônicas dos Estados Unidos.
onde os donuts, café do Starbucks era servido para os adolescentes antes dos estudos bíblicos, luzes, câmera, ação, era assim, tecnologia de ponta, não preciso nem explicar, todos vocês devem já ter ido nos Estados Unidos. Certo? Meus meninos, guess what? Eles tinham 14, 15, 17. Eles não queriam ficar. Eles preferiam ficar com a gente no culto tradicional, porque tinha um culto moderno. O tradicional era com coral de 100 vozes e o pastor de cabecinha branca pregando. Era lá que eles queriam estar, no culto presencial vendo o pastor. Eles não queriam estar no culto onde o telão reproduzia o pastor falando, porque o louvor era mais moderno. Não, eles queriam tradicional. E zero relação lá com esses meninos da igreja. Lá em Hereford, vocês vão conhecer, cidadezinha desse tamanho, igreja desse tamanhozinho. Não faltava um grupo de terça-feira com os adolescentes. Sabe por quê? Porque lá os nossos amigos receberam eles. Os amigos deles eram os filhos dos nossos amigos. Nos Estados Unidos a gente não conhecia ninguém, a gente ainda não tinha relação. Na Inglaterra eles viveram a família estendida da fé. Com certeza agora quando eles voltarem nos Estados Unidos vão ter família. Mas eles não tinham história antes deles. Então, se eu puder deixar uma palavra para vocês de encorajamento, aproveitem essa viagem com toda a força do seu ser. Quem está aqui que vai? Levanta a mão para mim, só para a gente ter uma noção assim, visual. Bom demais. Aproveitem com toda a força do seu ser o que vocês vão viver lá. Entreguem as riquezas de vocês. Vocês não estão indo lá só para receber. E eu tenho certeza que essa viagem vai ser um divisor de águas na vida de vocês, assim como foi na nossa. Amém? Deus abençoe.